Seja bem-vindo a mais uma edição. O AmparoCast está no ar. E aqui a pauta é amparo. E você nos acompanha, vai ficar sabendo um pouco mais hoje sobre saúde mental. Papo super legal para a gente entender como que é a rede que atende o município de Amparo. E se você olhar bem lá atrás, vai perceber que não é uma estreia no nosso podcast, sim, uma convidada, mas que sabe muito sobre o assunto. Nossa enfermeira Tamara do Amaral. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso papo. Muito obrigada, Moisés. Agradeço. Realmente não é a primeira vez, né? Já tivemos várias conversas aqui e agradeço você estar sempre chamando para a gente estar sempre podendo estar disseminando as informações. E eu acho que a gente pode fazer essa introdução que depois da pandemia da Covid-19, muito se falou sobre saúde mental. E houve, claro, em todo o Brasil, isso não é só Amparo, o crescimento do número de atendimentos dessa rede, não, Tamara? Isso mesmo. Como você muito bem trouxe, depois da pandemia, muito se fala ainda em saúde mental. E a questão é, será que as pessoas entendem o que é saúde mental? Né? Então acho que vale a pena a gente dar um pulinho para trás, primeiro para a gente entender o que é saúde mental. Saúde mental não é ausência de problemas, não é ausência de funções laborativas, né? Saúde mental é você ter habilidades dentro de você para que você consiga ser resiliente diante aos problemas cotidianos da vida, né? Então, e como a gente consegue isso, Tamara? Né? E como eu consigo isso? Nós somos seres biopsicossociais, né? Então, nós somos seres que precisamos desses três tripé, que é o biológico, é o psicológico e é o social. O ser humano, ele está inserido nesses três, né? Nesses três tripés. Então, a gente ter saúde mental é fazer com que esses três tripés estejam equilibrados. E isso vai das nossas escolhas, às vezes do que a vida nos impõe, né? É um luto, é alguma coisa que a gente perde. E a gente ser resiliente e a gente ter boas escolhas faz com que a gente possa ter uma boa saúde mental. Ter saúde mental não é uma questão de saúde, é muito mais amplo, né? Agora, quando nós não temos saúde mental, aí vira uma questão de saúde. Aí sim a gente precisa procurar, né, um médico, um psiquiatra, um psicólogo para a gente dar todo o atendimento. Mas a intenção é que a pessoa não precise chegar nesse estágio, né? Então, ela participando dentro do espaço dela, em escola, tendo bom relacionamento no serviço, com a própria família, né, tendo uma boa rede de apoio, fazendo coisas que gostam, lazer. Não necessariamente, eu sei que hoje em dia as coisas custam muito caro e não é possível, mas é uma caminhada no final do dia, é pegar o cachorro e sair dar uma volta com ele no quarteirão e bater o papo com o vizinho da frente. São coisas que não custam nada e geram um bem-estar, né? Isso é qualidade de vida, isso nos traz saúde mental. Eu estava outro dia andando também, fazendo a caminhada, e aí eu passei por uma rua pequena, né? Encontrei ali 5, 6 senhoras e senhores, né? Conversando. Eu falei, isso é um grupo de WhatsApp raiz, né? O contato, né? O mundo, acho que cada vez mais, né? O mundo se vende no crescimento de eu posso, só que na verdade a gente mora numa sociedade, a gente vive de sociedade, então nós podemos, né? Nós podemos se ajudar, nós podemos. O cara sozinho, ele não vai conseguir. E por isso que a gente está falando de saúde mental, porque uma rede de apoio existe caso a pessoa queira tomar essa decisão, não, Tamara? Então quando a gente fala de saúde mental, envolve, né, a questão de segurança, assistência social, saúde, mil coisas. Mas quando a pessoa já está adoecida, aí realmente é para a saúde que ela tem que vir, né? E existem vários graus, tipos de adoecimento, né? Então é importante a gente falar, primeiro, para tirar os estigmas,
né? Quanto mais a gente fala sobre os problemas em saúde mental, mais a gente tira o mito de que é coisa de louco, eu não vou em psiquiatra porque lá só vai louco. Diz o ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Goleiro também, goleiro é bem louco. Pois é. Então, a gente falar sobre, a gente tira esse mito, porque a gente viu, inclusive aí depois da pandemia, pessoas super funcionais, normais, que trabalham, que têm suas vidas, que tiveram algum tipo de problema, de adoecimento mental, né? Então, é uma coisa que a gente tem que falar, é normal, está em todas as classes sociais, em todos os níveis de cultura, então é para todo mundo. E a gente, aqui em Amparo, a gente tem ferramentas, tem equipamentos de saúde que podem prestar esse serviço para a sociedade, não? Com certeza, Amparo conta com uma RAPS, uma das mais completas do Circuito das Águas. O que é a RAPS, Tamara? É a Rede de Apoio de Atenção Psicossocial. Então, em Amparo, a gente tem o CAPS 2, né, que é para transtornos severos e persistentes, e que acompanha o CAPS 2 associado a ele tem a residência terapêutica, né, que são aqueles pacientes que eram oriundos de hospitais psiquiátricos, eram moradores de hospitais psiquiátricos, né, e com a reforma, com a nova lei, eles saem dos hospitais e vêm para a sociedade. Então, o Amparo tem uma residência do tipo 2. Nós acolhemos os nossos moradores, que eram, hoje, o último censo que eu fiquei sabendo, não temos mais, né, Amparo não tem mais nenhum morador em hospital psiquiátrico. Mas nós temos a residência com 7 moradores. Amparo tem o CAPS-AD, que é para uso de álcool e outras drogas, né? Nós temos também um ambulatório de psiquiatria de adulto que fica no postão, funciona no postão, que também com psiquiatra e psicólogos. Temos o ambulatório de saúde mental infantil, que é o Catavento, o núcleo Catavento. E temos também, mais recentemente, o centro de referência do autismo. Exatamente, que até na última vez que você veio, nem existia, era né? Projeto ainda. Era um projeto e você vê como a cada dia a gente traz possibilidades, né, de atendimento aqui na cidade de Amparo. Mas importante também, né? A porta de entrada também pode ser a unidade básica de saúde, né? Uma conversa com o médico também pode encaminhar você, né, para um serviço de saúde mental. Com certeza. É importante a gente falar que os CAPs, tanto o CAPS 2 quanto o CAPS-AD, são portas abertas. Então, não necessariamente precisa passar pela unidade de saúde. Pode ir direto nos CAPs. Mas a gente sempre pede, né, o ideal é que passe pela unidade de saúde, porque a gente chama de atenção primária à saúde, então tudo começa lá, né? Então o médico da sua família, da sua região vai saber o que está acontecendo, ele já conhece a sua história, a ACS visita a sua casa, então ela já está sabendo ali. Então ele vai conseguir fazer um encaminhamento correto, né, para um serviço, porque você vê quantos serviços de saúde mental, cada um tem a sua especificidade. Então a gente quer encaminhar o mais corretamente possível. Então, seria interessante que todos começassem lá na unidade de saúde. Até porque para os ambulatórios, tanto o de criança quanto o de adulto, precisa do encaminhamento daí da unidade de saúde. Exatamente. E a gente que acompanha o dia a dia vê, claro, que é possível você aí em qualquer porta ter aí um caminho, um abraço, né? E acima de tudo o acolhimento, que é a palavra-chave quando a gente fala de saúde, não, Tamara? Principalmente mental, né? É o acolhimento. Às vezes a pessoa ela vem com sofrimento e só o fato de você sentar e escutar, sem julgar, já a pessoa sai transformada, sai aliviada. Isso a gente pode fazer no nosso dia a dia. Às vezes com os nossos pais, com os nossos irmãos, colega de trabalho. Às vezes a pessoa quer vir, ela só quer desabafar. Mas no dia a dia a gente está corrido, a gente não tem tempo, não tem 5 minutos para escutar o meu colega, né? Então vamos repensar. Será que se eu não parar 5 minutos para escutar o meu colega no dia que ele não está bom, o dia dele não ficaria melhor? O dia dele não ficando melhor, será que o ambiente de serviço não ficaria melhor? O ambiente de serviço ficando melhor, será que não ficaria melhor para todo mundo que trabalha naquele ambiente? Então é o que você falou, não é somos todos. A saúde mental, ela é coletivo, ela depende de todos. Eu vou castigar aqui, mas isso aqui também faz parte da prova. Essa aqui é a prova que a gente perde muito tempo. Se você pegar a média diária de um brasileiro ou de uma pessoa aí, como queiram, dentro do celular, ela aqui, e se ela pegasse
10% desse tempo parasse para conversar, acho que a saúde mental já ia ser outra. Tenho certeza absoluta, porque hoje em dia as pessoas elas se conversam até pelo WhatsApp, por jogos online, mas de repente você nem sabe quem é a pessoa que está do outro lado, não tem um afeto, não tem um vínculo. Diferente de você sair, conversar com alguém que é um colega de trabalho, que é o seu vizinho, que é o seu parente, né? Onde você vai criando laços, vínculos com essas pessoas. Então, fica a dica para você que está ligado aqui no AmparoCast. Tem serviço? Tem. Você conheceu aí um pouco da rede. Claro, a gente pode detalhar outros assuntos aí voltados à saúde mental. Comenta aí, troca ideia. Moisés, queria falar desse caso específico ou desse assunto específico. Fica à vontade para comentar. Tamara, obrigado. Obrigada eu, Moisés. Mais uma vez, pode chamar que eu volto sempre. É sempre um prazer recebê-la. Você continua conosco, porque o AmparoCast, você sabe, aqui a pauta é amparo.